Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma nova semana. Estamos na semana de 11 a 17 de março e o título é Uma Obra Maravilhosa e um Assombro. Nós vamos estudar então o segundo Nefe, do capítulo 26 ao 30. Vamos continuar vendo Nefe falando e citando sobre Isaías. Mas hoje nós temos um convidado mega especial que veio do Brasil para gravar aqui com a gente. Lucas, bem-vindo! Obrigado! É ótimo estar aqui com vocês. E dia 17 de março é meu aniversário, então melhor ainda que esse é um presente para mim. Legal. E aí, Lucas, conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo lá no Brasil, com Central das Escrituras. Sim, o Brasil, nosso país, nossa terrinha, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de viajar por vários estados nesses 5 meses que eu passei lá no Brasil. Estou aqui nos Estados Unidos só passeando e já volto pro Brasil. Nós fizemos um estúdio agora e nós estamos gravando muitas coisas legais. Este ano de 2024 nós temos projetos para os jovens, nós temos projetos para os jovens adultos, nós temos projetos para as crianças também. Então vocês vão ver uma multiplicidade de canais, de vídeos, e nós somos muito gratos por vocês acompanharem, curtirem, compartilharem. Então continue fazendo isso, porque aí nós vamos produzir mais e vai ser muito bom. E o evangelho vai indo para frente. Isso. Com certeza, obrigada, legal. Então vamos lá, pessoal. Para a gente entrar nessa lição dessa semana, eu queria que a gente relembrasse uma escritura que Nefe falou lá no capítulo 11, tá? Só pra gente dar uma relembrada, que ele fala assim, no versículo 2. E agora eu, Nefe, escrevo mais das palavras de Isaías, porque minha alma se deleita em suas palavras, pois aplicarei suas palavras a meu povo e enviá-las-ei a todos os meus filhos, pois ele verdadeiramente viu meu Redentor, assim como eu o vi. E meu irmão Jacó também o viu como eu vi. Portanto, enviarei as suas palavras aos meus filhos, para provar-lhes que as minhas palavras são verdadeiras. Portanto, pelas palavras de 3, disse Deus, estabelecerei a minha palavra. Não obstante, Deus envia mais testemunhas e ele comprova todas as suas palavras. Então, o que ele estava querendo dizer aqui? Que ele se deleita, né, gosta muito das palavras de Isaías, por isso ele tem trazido, e porque Isaías, ele e Jacó se tornam 3 testemunhas ali de que realmente Cristo vai voltar. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre a segunda vinda, o que vai acontecer. E eu fiquei pensando muito sobre todos os eventos catastróficos que vão ter, tantas coisas que a gente vai passar, a gente, nossas próximas gerações, vamos ver aí, vamos vendo. Mas assim... Até já passou, né? Já passamos, é verdade, várias coisas já foram cumpridas, né? Mas ao mesmo tempo, olha o tema que a gente vai encontrar no capítulo 27, uma obra maravilhosa e um assombro, né? E a gente sabe que isso também está se referindo à restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Mas com isso, apesar de ter muitas coisas ruins, coisas que vão ser muito desafiadoras para os justos, para os fiéis, nós podemos ter a certeza de que essa obra vale a pena e de que o Senhor vai vir, né? Eu peguei algumas escrituras do capítulo 26, eu vou começar falando então do capítulo 26, e vocês vão comentando, por favor, aí, tudo que vocês tiverem também. Mas eu separei algumas coisas que eu achei assim o máximo, porque de coisa ruim a gente vai ver muita coisa. Mas eu separei aqui, no capítulo 26, eu vou falar algumas coisas, tá? No versículo 8, Ana, você pode ler pra gente, do 26? Mas eis que os justos que dão ouvidos às palavras dos profetas e não os matam, mas que esperam em Cristo com firmeza os sinais que serão dados, apesar de toda a perseguição. Eis que esses são os que não perecerão. Olha que legal, os justos que dão ouvidos às palavras dos profetas não os matam, mas que esperam em Cristo com firmeza, né? Esses não vão perecer. E aí no 9, Lelê, você lê pra gente? Mas o Filho da retidão aparecer-lhes-á e curá-los-á. E eles terão paz com ele, até que 3 gerações se tenham passado e muitos da 4ª geração hajam terminado seus dias em retidão. Eu gostei muito desses 2 versículos, porque a gente pode ter a certeza de que ele vai vir, ele vai aparecer, e ele vai curar. Olha que legal que ele falou, né? Que ele vai nos curar. Eu fiquei imaginando, talvez, de doenças físicas, as nossas doenças emocionais,
mentais, enfim. Assim como ele, quando esteve aqui nas Américas, que a gente vai ver ainda nesse ano, que ele curou muitas pessoas, mas que com certeza, e ele vai nos trazer o que a gente mais quer hoje em dia, paz. Cura e paz. A gente não vê tantas coisas em revistas, né, no Instagram, de cura, de ter paz, de sermos, né, excluirmos pessoas tóxicas para termos paz, essas coisas. É isso que Cristo vai vir fazer. Então, assim, eu só queria dar essa entradinha de que apesar de todas essas coisas que a gente vai ver, o Senhor, ele vai vir e ele vai nos curar e ele vai nos dar paz. Uma coisa legal também do versículo 8 que você falou, que ele fala, né? Mas eis que os justos que dão ouvidos às palavras dos profetas e não os matam. É interessante fazer também um parênteses aqui, né, que esse não os matam é não matar as palavras também dos profetas, né? Então, assim, é realmente ouvir e não falar, isso aqui não existe, imagina, isso que o presidente Nelson falou, que absurdo. Então, isso é uma forma de você matar a palavra de um profeta, né? Então, tá falando dos justos que realmente seguem fervorosamente os profetas atuais, os antigos, né? E eu acho legal também que ele falou disso por experiência própria. O pai dele foi um desses profetas que quase foi morto. É verdade. Né? Eles estavam lá atacando pedras, queriam expulsar, ele quase foi morto. Então, tem dois jeitos de... Hoje as pessoas não perdem mais a vida, eu acho, pelo evangelho, assim, de morrer. Mas naquela época, sim. Mas E naquela época você ignorava matando. Hoje tem como que é? O social suicide, né? Alguém pode só, cancelar no Instagram porque você falou, né, que acredita em Cristo, enfim, tem essa morte. Mas nós mesmo, quando a gente seleciona o que obedecer ou não, eu acredito que a gente também tá matando de alguma forma o que a gente não quer obedecer, né? Então, às vezes não é aplicado para mim esse tal mandamento, mas o resto, ok, né? Então, a gente tem que ter a constante companhia do Espírito para ele nos revelar o que a gente pode melhorar, né? O tempo inteiro a gente tá melhorando. Você falou uma coisa sobre pessoas tóxicas, né? E pensando nisso, eu vi uma coisa muito interessante. Não sei nem se tem muito a ver com a aula, mas eu ouvi uma pessoa falando algo muito legal, falando assim, que a nossa vida é cheia de fases, né? E essas pessoas, elas entram na nossa fase e depois elas saem porque perdem a conexão com a gente. Então, eles estão em outra fase e a gente está numa outra fase. Então, eu achei isso muito legal, assim, que não conota, não tem essa conotação negativa das pessoas, mas que tem fases diferentes das pessoas. E cada pessoa está num nível espiritual diferente, cada uma está aprendendo, mesmo que pra gente é difícil entender certas coisas ou coisas que a gente já teve. Mas, né, que a paz por Cristo vem para todos nós. No 15, eu também queria apontar, eu vou ler aqui, tá no finalzinho, tá? Do versículo. Ele fala assim, as palavras dos justos ainda serão escritas e as orações dos fiéis ouvidas. Então, mesmo, ele tá falando aqui, lembra, dos acontecimentos, né, antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e que por mais que a gente vai passar por coisas tão dolorosas, os justos ainda, as palavras serão escritas e as orações serão ouvidas. Então, que a gente continue a orar, a gente continue a pedir ao Senhor e não perder o foco de que Ele vai vir e Ele vai nos dar paz, né? A gente tá começando aí, mais ou menos a gente ainda tá em março, mas meio que começando o ano e todo mundo fez suas metas, a gente falou disso já, né? Mas que a gente não perca o foco de que Cristo, Ele vai... Eu só juntei esses pedacinhos porque eu falei, eu acho que eu, Laís, na minha vida pessoal, preciso de coisas que vão me dar aquele ânimo, né? Eu tinha até conversado uns meses atrás com algumas amigas e elas falaram assim, ai gente, mas é sério, pra que a gente vai querer viver nesse momento? Vai ter tanta coisa ruim, ainda o presidente Nelson fala, nossa, vão ser tempos maravilhosos, ele fica muito animado. E aí, toma as vitaminas. Vão ser tempos muito bons. E daí a gente vê tudo isso e a gente fala, gente, mas como que ele pode pensar assim? Porque ele tem a visão eterna, né? De que quem vai vencer é o Senhor e ele vai voltar. E puxando esse gancho, então, de coisa maravilhosa, Isaías aqui, ele profetiza um pouquinho mais pra frente sobre o livro de Mórmon, né? Ele fala sobre apostasia.
fala que os profetas não estariam mais aqui, não seria mais pregada a palavra do Senhor da maneira que era, mas que do pó... Vamos pegar essa parte então? Então vamos continuar lá no 16. Lucas, você lê pra gente o 16? Sim. Pois os que forem destruídos, falar-lhe-ão da terra, e sua fala será fraca desde o pó, e a sua voz será como a de um que tem um espírito familiar. Pois o Senhor Deus dar-lhe-á poder para sussurrar a respeito deles, como se fosse da terra, e sua fala sussurrará desde o pó. Posso fazer uma observação do que você falou? Nefe, ele está escrevendo aqui algo que ele já tinha mencionado em 1 Nefe. Depois que ele tem a mesma visão que o pai dele, ele sai daquela visão triste, porque ele vê que o povo dele foi destruído. E ele considerava a aflição dele naquele momento maior do que todas as outras. E ainda vem lá a mãe Lemuel resmungando, a gente não está entendendo nada. Ele fala... E ele falou, eu estou aqui tão triste, abatido, ainda tem que resolver o problema de vocês. E aqui ele dá uma continuação daquela perspectiva, porque ele viu que o povo dele foi destruído. Eu sei que na sua fala você está tirando esses ensinamentos e aplicando para os nossos dias. Mas aqui Nefe, ele está falando do que ele viu que aconteceria. 3 gerações seriam justas quando Cristo aparecesse e curasse eles, mas depois eles iam cair na incredulidade. E como você leu no final, Nefe recebeu a esperança de que as palavras dos justos ainda seriam escritas, que as orações dos fiéis ainda seriam ouvidas e que todos caíram na incredulidade, mesmo seus descendentes, ainda seriam lembrados, eles não seriam esquecidos. E como que isso ia acontecer? Através da restauração do Evangelho. Então ele viu nossos dias, e assim como vários profetas do passado, Isaías, Jacó, e se regozijaram, porque finalmente seria a época em que tudo seria cumprido, tudo seria atendido, né? As petições deles. Então Joseph Smith disse uma vez que os reis e profetas do passado olharam para a nossa época e cantaram, escreveram escrituras, sabe? Eles se regozijaram. E às vezes a gente está nesse tempo e está vivendo agora, né? Nessa época que eles acharam que era maravilhosa, para nós só é assombrosa. É uma obra maravilhosa, mas a gente só vê assombro, né? E o livro de Mormon traz essa perspectiva. Não, vocês estão numa época grandiosa, vocês estão na época do cumprimento de todas as profecias e revelações, onde tudo vai ser congregado e Cristo vai voltar para reinar em glória. Então, Nefe estava triste naquela ocasião, mas depois aqui em 2 Nefe, a gente viu que o entendimento dele se ampliou. E ele podia testificar junto com o irmão dele, junto com Isaías, de que Jesus ia voltar a estabelecer a paz final. Perfeito, muito obrigada. Então vamos começar no 15, 16 e 17. Quer que eu leia o 15, então? Depois que os meus descendentes e os descendentes de meus irmãos houverem degenerado, caindo na incredulidade, e sido afligidos pelos gentios, sim, depois que o Senhor Deus os houver cercado com o seu arraial, e sitiado com baluartes, e levantado fortalezas contra eles, e depois de haverem sido lançados no pó até deixarem de existir, as palavras dos justos ainda serão escritas, e as orações dos fiéis ouvidas, e todos os que caíram na incredulidade não serão esquecidos. Pois os que forem destruídos falar-lhes-ão da terra, e sua fala será fraca desde o pó, e a sua voz será como a de um que tem um espírito familiar. Pois o Senhor Deus dar-lhe-á poder para sussurrar a respeito deles, como se fosse da terra, e sua fala sussurrará desde o pó. Pois assim diz o Senhor Deus, escreverão as coisas que serão feitas no meio deles, e serão escritas e seladas num livro. E os que tiverem degenerado, caindo na incredulidade, não as terão, porque procuram destruir as coisas de Deus. Então, essa voz que fala desde o pó, que Nefe parafraseou de Isaías 29, né, 4, tem uma citação que fala assim, ó, que ela mostra que ainda que seu povo fosse destruído, os que forem destruídos falar-lhes-ão da terra, e sua fala será fraca desde o pó, e a sua voz será como a de alguém que evoca espíritos. Em seu significado original, esses espíritos mencionados corresponderiam aos espíritos que inspiram alguém a fazer algo ou aos espíritos dos mortos. Ainda que isso soe estranho para nós hoje, no passado transmitia a ideia comum de que as pessoas falecidas ainda podem influenciar os vivos. Nesse sentido, a voz do povo de Nefe, ou seja, dos que há séculos adormeceram no pó, agora sussurra desde o pó por meio das páginas do livro de Mormon, o qual Joseph Smith realmente tirou debaixo da terra.
É muito legal pensar assim, porque a gente não sabe exatamente, né, o local onde tudo isso aconteceu, mas nas Américas, de um modo geral, o corpo de Nefe e o corpo de Leí foram enterrados aqui. As guerras que a gente vai ver, de milhares e milhares de nefitas e lamanitas morrendo, eles foram enterrados aqui. Então, eles literalmente estão aqui, no pó, na terra das Américas, né? Então, por isso que acho que por isso também que a América é um lugar especial. As Américas, As Américas, né? sim, os continentes, né? O continente americano. E outro estudo também fala que poderia também fazer referência à Bíblia. Então, assim, das pessoas que reconhecem a Bíblia como um livro de Deus, vão reconhecer também no livro de Mórmon ser um livro de Deus. Né, ser um outro testamento de Jesus Cristo mesmo, por causa da familiaridade, por eles falarem a mesma língua. Né? Achei isso bem interessante também. E essa coisa, eu achei legal essa coisa também que você falou, Lucas, das gerações, né? E eu fico pensando da nossa responsabilidade como uma geração de passar o evangelho adiante, né? De ter o evangelho no lar, para que as nossas gerações, nossa posteridade não seja perdida. E eu fico pensando como isso se aplica também hoje a nós, né? Da gente ser esse elo forte, a gente já falou aqui várias vezes sobre isso. E principalmente as mulheres, né? Tem esse poder no lar de trazer o lar lá para cima, espiritual, né? De ler, enfim. Isso me faz pensar por que Nefe repetiu tanto Isaías, né? Porque ele já tinha feito um registro maior, mas ele tinha um registro bem pequeno, as placas menores. Ele disse, aqui eu preciso gravar a coisa que vai ser realmente de valor para os filhos dos homens. E não é à toa que ele cita Isaías, não é à toa que ele escreve essas profecias, porque ele sabe que para as gerações dele e para muitos outros seria importante, mesmo que saísse como um sussurro, né, de mortos, como a gente falou, ainda assim abençoaria e seria vital nesses últimos dias. Então, ele se esforçou muito para preservar o que era mais importante. Às vezes, porém, a gente não dá valor, né? A gente tem essa escritura, a gente tem essa ferramenta tão importante nesses últimos dias e a gente não dá a devida atenção. Porque, imagina, não foi fácil fazer as placas, não foi fácil reservar o que era mais importante, mas ele colocou lá, porque ele sabia que o Lucas ia precisar nesses dias. Uma das coisas que ele cita muito, Isaías cita e ele também vai citar, é o que fez as gerações caírem, né? E o que vai fazer as gerações aí caírem, né? Na incredulidade. As contendas, o orgulho. Isso, então, exatamente, no 4 ele fala, eu vou pegar pedacinhos, orgulhosos e os que praticam iniquidade. No 10, pois como recompensa de seu orgulho e de sua insensatez. E no 20, e os gentios ensoberbecem-se no orgulho de seus olhos e tropeçam por causa da sua grande pedra de tropeço. Enfim, o orgulho, a insensatez, né? 22, há também combinações secretas. Perguntaram como estava o Brasil. A descrição no capítulo. Aqui também, o mundo inteiro, infelizmente, tem muitas combinações secretas. Pessoas querendo vantagem, mentindo, né? Isso. E daí, olha lá no 23, que eu queria comentar os próximos versículos, puxando aí seu gancho. Pois eis que, meus amados irmãos, eu vos digo que o Senhor Deus não trabalha em trevas. Aí vem o 24, 25, 26, 27, 28, são lindos, né? Que ele... Vamos ler? Ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Eis que clama a ele alguém dizendo, afasta-te de mim? Eis que vos digo não, mas ele diz, vinde a mim, todos vós extremos da terra, comprai leite e mel sem dinheiro e sem preço. Eis que mandou ele que alguém saísse das sinagogas, ou melhor, das casas de adoração, eis que vos digo não. Ordenou ele a alguém que não participasse de sua salvação, eis que vos digo não. Mas deu-a gratuitamente a todos os homens e ordenou a seu povo que persuadisse todos os homens a se arrependerem. Eis que ordenou o Senhor a alguém que não participasse de sua bondade, eis que vos digo não. Mas todo homem tem tanto privilégio quanto qualquer outro, e nenhum é excluído. Nossa, muito lindo esses versículos, né? E me fizeram refletir muito sobre... A gente tinha falado sobre a grande e abominável igreja, né?
umas semanas atrás, e que o Senhor fala aqui, ó, saísse das sinagogas, ou melhor, das casas de adoração. Então, eu sei que existem muitos locais onde é se falar do nome do Senhor, e que eles pregam arrependimento. E é isso que o Senhor quer, né? Eu não sei, talvez seja um pouco polêmico aqui que eu tô falando, mas que fale do Senhor, que pregue do Senhor, e que o nosso grande, a parte aí, essa igreja, é o orgulho das pessoas, a insensatez, as combinações secretas, né? É querer tirar a vantagem das pessoas falando o nome do Senhor, né? Querer tirar o dinheiro, querer tirar, enfim. No 20 fala isso, né? Ele fala que constroem muitas igrejas, não obstante menosprezam o poder e os milagres de Deus e pregam a si mesmos sua própria sabedoria e seu próprio conhecimento a fim de obter lucro e oprimir os pobres. Na hora isso me veio em relação a essas pessoas que doam tudo que tem, ficam sem nada para a igreja. Não é isso que o Senhor quer, né? E as pessoas realmente estão buscando apenas o lucro, né? Assim, é bom que às vezes é a única luz que a pessoa tem, né? Na vida de confiar no Senhor, de se arrepender, porque aquele líder, né? Falou isso. Mas quando não tem o puro evangelho, né? O evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, que pode dar mais paz, né? E tendo o conhecimento do estudo que a gente fez ano passado, no Novo Testamento, vocês lembram da situação lá em Jerusalém? Por isso que ele tá falando aqui, tipo, a gente não vai expulsar ninguém da sinagoga, a gente não vai... Porque o que eles faziam? A pessoa tava suja? Sai daqui. A pessoa era pobre? Sai daqui. A pessoa tá leprosa? Sai daqui. Eles não aceitavam ninguém. Ou você tava no molde perfeitinho lá que os judeus queriam, ou você não entrava. E aqui Neff tá falando, gente, não é assim. Todo mundo é bem-vindo. Aqui no 27 fala que ele deu a salvação gratuitamente a todos os homens, né? O que vocês pensam quando vocês escutam essa palavra, gratuitamente? Porque não, tem coisas que gratuitamente, mas tem algumas coisas que não são do evangelho. Eu acho. Assim, eu vou responder essa pergunta, mas eu gostei do que você falou. Eu tava lembrando do que minha irmã comentou recentemente comigo, que uma irmã ia fazer uma atividade. Na verdade, ela não é uma atividade formal da igreja, mas ela ia convidar todas as líderes femininas da ala para fazer um jantar. Mas ela virou para minha irmã, que era conselheira dela, e disse, mas eu não gosto tanto de irmã tal. Ela não falou não gosta, eu não conheço tanto ela, então vamos convidar só quem a gente conhece. Não tá seguindo, tá expulsando da sinagoga, né? Não é a igreja do Senhor assim. A igreja do Senhor é uma igreja de, como fala? Acolhimento, mas eu queria usar a palavra inclusão, integração, mas eu queria usar outra palavra ainda, que é coligação. É a igreja de unir. A coligação é a coisa mais importante que está acontecendo hoje. Quando a gente afasta as pessoas, e quando o Senhor fala que deu gratuitamente, é porque quando é gratuito, todo mundo tem acesso, né? Se tem algum preço, nem todo mundo vai ter acesso. Por mais que seja barato, tem pessoas que estão numa situação tão difícil que precisam escolher usar aquele pouco recurso para outra coisa. Mas como é gratuito, todo mundo tem acesso. Os pobres, os ricos, os mansos, os orgulhosos, os homens, as mulheres, as crianças, os velhos. Ele deu para todo mundo. Então não tem desculpa. Todos são bem-vindos e todos podem receber a salvação de Deus. Vou partir para o 33 então, lá no final. E não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Para terminar o que você falou, exatamente isso, né? Posso compartilhar aqui no Manual Vem e Segue-me, tem... ele dá um link de um discurso do elder D. Todd Christofferson, A Doutrina da Inclusão, que está falando sobre isso. É muito bom, se vocês tiverem tempo, ler, mas eu queria ler aqui uma parte que eu gostei. Ele fala que tem alguns elementos da doutrina de inclusão, e eu vou ler aqui para vocês o elemento final. O elemento final e mais importante da doutrina da inclusão é o papel central de Jesus Cristo.
Não nos filiamos à igreja apenas por companheirismo, por mais importante que ele seja. Nós nos afiliamos a ela para a redenção por meio do amor e da graça de Jesus Cristo. Nós nos filiamos a ela para obter as ordenanças de salvação e exaltação para nós mesmos e para aqueles que amamos em ambos os lados do véu. Nós nos afiliamos a ela para participar de um grande projeto para estabelecer Sião em preparação para o retorno do Senhor. A igreja é a guardiã dos convênios de salvação e exaltação que Deus nos oferece por intermédio das ordenanças do santo sacerdócio. É ao guardarmos esses convênios que obteremos o mais alto e profundo sentimento de inclusão. O presidente Russell M. Nelson disse recentemente: uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos. Por causa de nosso convênio com Deus, Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar. E nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Então, a gente estava falando aqui de inclusão, de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas. Isso é parte, mas a grande parte é essa conexão, essa inclusão entre você e Deus. Eu adorei que ele falou: a igreja é a guardiã dos convênios de salvação. O evangelho é gratuito. Realmente, está aqui livre para todo mundo. A gente não vai, se você é negro, branco, pobre, qualquer escravo, livre, qualquer coisa, a igreja está aqui, você vai ser bem-vindo. Porém, a salvação e a exaltação têm um preço. E só quem está disposto a pagar esse preço que vai ter essa inclusão, no reino de Deus. Engraçado que o preço... Não engraçado, mas... Mas o interessante é que o preço maior quem pagou foi o Salvador. Ele já pagou pelo pior, A gente só tem que fazer um pouco do restante, do nosso esforço. E claro, como seres imperfeitos, a gente sabe que a gente vai patinar em alguns mandamentos, algumas coisas que a gente precisa melhorar e até a gente... Mas eu acho que quando a gente se esforça, é impressionante como o Senhor ele abre as portas, como Ele envia pessoas na nossa vida que a gente nem imaginava que pode nos ajudar de certa forma, ou uma amiga, ou uma aula, uma lição. E então, é importante a gente pensar nisso, o que eu posso... como que eu estou fazendo, Se Cristo já fez esse preço, e eu estou na igreja, eu quero seguir os mandamentos, o que eu preciso fazer a mais... no meu chamado, pelo meu próximo, pela minha família. Hoje o evangelho está muito no lar, a gente já viu isso. E o que você falou, a mim, quando a gente se inclui com o Senhor, parece que o resto, a gente já não vai conseguir olhar para certa irmã diferente, porque você vai falar, nossa, ela está coligando aqui junto comigo, a gente está no mesmo propósito em Israel. E o que ela traz adiciona o que eu preciso e o que eu tenho adiciona a ela. Exato. Todo mundo se adiciona, Só há um requisito no final das contas, que é o que ele fala aqui. Convida todos a virem a ele e participarem de sua bondade. Então é ir a Cristo. O convite do livro de Mórmon, lá no finalzinho, todo livro de Mórmon vai falar isso, ir a Cristo, Mas Moroni deixa mais claro, quisera que viesseis a Cristo, Então, o grande convite é aceitar Jesus Cristo. E o resto ele já fez. É de graça, realmente. A salvação é gratuita, mas temos que aceitar os convênios, a palavra de Deus e as mudanças que implicam esses convênios. E como o presidente Nelson disse, você citou, por termos feito convênios, sempre vamos ter a ajuda de Deus. Sempre Ele vai ser paciente, nós vamos nos arrepender, Ele vai nos perdoar. Nós vamos procurar mudar e Ele vai dar a graça dEle para que nós consigamos fazer a mudança. E o convênio nos dá esse poder. E quando a gente renova o convênio, por exemplo, no sacramento, a gente está tendo mais um poder. Quando a gente vai para o templo, a gente lembra, do nosso poder do endowment, da investidura. Então, a gente precisa lembrar disso realmente, que a gente tem poder para vencer o mal aqui, Sim. E para a gente poder ter esses convênios, a gente teve que passar, a humanidade teve que passar por algo, que é o que a gente vai ver no capítulo 27, no versículo 5, vai falar: pois eis que o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono.
Porque eis que haveis fechado os olhos e haveis rejeitado os profetas. E ele vendou vossos chefes e os videntes por causa de vossa iniquidade. Carol, você tem um 6 para ler pra gente? E acontecerá que o Senhor Deus vos revelará as palavras de um livro, e serão as palavras dos que adormeceram. Então aí, ó, vai ser um livro revelado daqueles que adormeceram, né? Então do povo aí de Nefe, né? Moroni, Alma, enfim, Mormon. E vamos continuar no 7. Lelê, você segue pra gente? E eis que o livro estará selado, e no livro haverá uma revelação de Deus, desde o princípio até o fim do mundo. Acho legal. É que você falou que é o livro de Mórmon, o versículo 7, e é correto com a interpretação que a gente dá, mas se você vê o livro de Mórmon, não há uma revelação desde o princípio até o fim do mundo. Quando Nefe vai falar sobre o fim dos últimos dias, ele diz, opa, na verdade não posso, quem vai escrever isso é João. Porém, ele está falando de um livro que foi selado, e não necessariamente do livro de Mórmon. O que eu quero dizer com isso? O livro de Mórmon é uma parte do livro selado, mas não é todo o livro. Eu quero falar uma situação sobre isso. Elder Neil A. Maxwell diz o seguinte: ainda receberemos muitas outras escrituras que foram escritas, inclusive as de Enoque, os escritos completos do apóstolo João, os registros das tribos perdidas de Israel, e aproximadamente 2/3 das placas do livro de Mórmon, correspondentes à parte que estava selada. E dia virá em que as palavras do livro que estavam seladas serão lidas nos telhados das casas, e serão lidas pelo poder de Cristo, e serão reveladas aos filhos dos homens todas as coisas que ocorreram aos filhos dos homens e que ocorrerão até o fim da terra. Está em 2 Nefe 27:11. Hoje carregamos 3 ou 4 escrituras encadernadas em um só volume, mas chegará o dia, já que mais escrituras virão, em que talvez seja preciso puxar um carrinho abarrotado de livros. Gente, não, muito engraçado. Não, quer dizer, é engraçado isso. Mas no 11, ele tá falando que serão lidas nos telhados das casas. E isso só me fez pensar, tipo, um sinalzinho de Wi-Fi nos telhados das casas, né? Obviamente, as pessoas não vão estar no telhado da casa, tipo... Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu pensei numa conferência geral. Mas todo mundo vai ter falando ali na conferência todo geral. mundo vai ter Wi-Fi em casa e vai receber. Meu avô uma vez falou, porque poderiam ser as antenas, né, nas casas. E aí, na hora que eu li isso, eu pensei, nas conferências gerais, porque todo mundo assiste na TV de casa, no YouTube, né? Sim. Onde for que tiver. Mas, E o sinal vem de cima mesmo, né? Vem do telhado das casas. E é legal pensar, assim, que no 9... É no 9? Não, no 8. No 8 ele fala, portanto, por causa das coisas que estão seladas, as coisas que estão seladas não serão entregues no dia da iniquidade das abominações do povo. Portanto, o livro não lhe será revelado. Então, essa parte selada, assim, pode ser, né, pelo que eu tô vendo aqui, né, que ele fala das abominações, não vai ser entregue enquanto tiver iniquidade, abominações. Então, talvez a gente só receberia no milênio. Essa parte. Então, assim, eu vejo que aparecem por aí pessoas que proclamam que já descobriram a parte selada do livro e tal, mas em 2 Né, fala que a gente ainda está num mundo iníquo, cheio de abominações. E se for revelado, Deus vai seguir a ordem que sempre seguiu, vai manifestar o profeta e o profeta vai traduzir pelo dom e poder de Deus. Enfim, e daí eu só ia, assim, mencionar, mas a gente pode dar uma pincelada, né, de como aqui Nefe explica o que ia acontecer, e em Joseph Smith História. É incrível como Deus cumpriu literalmente a profecia aqui em Isaías, segundo Nefe, né? As palavras do livro, o livro não foi entregue, mas as palavras do livro selado foram entregues ao homem que sabe ler, né? E o homem que sabe ler disse, não posso ler, porque está selado. E literalmente Martin Harris, que é uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon, viu isso se cumprir, porque antes de financiar a publicação do livro de Mórmon, ele queria ter certeza que Joseph era um profeta e que a obra era verdadeira. Então ele pediu que Joseph escrevesse alguns desses caracteres que vinham das placas e ele ia levar a estudiosos em Nova York lá para verificar se era verdade ou não. Ele levou para alguns deles. O mais famoso é o professor Anton, como que chama? Charles Anton. Ele levou para o professor Charles Anton.
Acho que é assim que fala. E aí o que acontece? O professor disse, oh, que maravilha, a tradução parece apropriada, parece correta. Aí, então ele falou, onde você obteve este registro? Ele falou, um anjo apareceu e deu a um rapaz que traduziu pelo dom e poder de Deus. Ele falou, deixa eu ver o certificado que eu acabei de te dar, dando a autenticidade de que a tradução é verdadeira. Rasgou e disse, ó, não existe essas coisas de anjos. Agora, se você trazer as placas, eu vou poder ler. Então, se cumpriu literalmente a profecia que havia aqui. Acho que no 12, né, ele fala ninguém vai ver exceto 3 testemunhas, né, além daquele a quem o livro será entregue. Daí no 13, e ninguém mais o verá, senão uns poucos, de acordo com a vontade de Deus. Exato. Que podem ser as 8 testemunhas e a mãe de David Whitmer. Vai continuar até o 19. É no 15, né? Leia isso, suplico-te. O instruído dirá, traz-me o livro para que eu leia. E dirão isso por causa da glória do mundo, para obter lucro. E o homem dirá, não posso ler o livro, porque está selado. E o Senhor, ele entregará o livro, não entregará o livro, mas suas palavras ao que não é instruído. E esse é Joseph, porque nós sabemos que a educação formal de Joseph era o que? Até a 2ª série primária. Provavelmente seus filhos têm qual idade, seus filhos? Já sabem ler e escrever? Pô, sabe muito mais do que Joseph sabia na época que recebeu as placas. E mesmo assim, ele foi escolhido por Deus, porque Deus pode fazer sua própria obra. Mostrarei aos filhos dos homens que posso executar minha própria obra. Nossa, é muito legal pensar Joseph, né, traduzindo isso e vendo isso acontecer. Agora, o interessante é que esta parte ele não traduziu nessa época que aconteceu esse evento. Porque como está nas placas menores, as placas menores elas estavam aqui mais ou menos. Joseph Smith começou a traduzir o livro de Lehi e as placas maiores. E apenas no final ele traduziu as placas menores. Ou seja, ele descobriu essa história depois que tinha acontecido. E ele viu, poxa, é mesmo? Se cumpriu aqui, não é? É claro que eles reconheceram o cumprimento disso através de Isaías. Mas essa parte da tradução ele fez apenas algumas semanas depois, no final da tradução. Que foi bem direto, né? Foi bem... E aí no 26 é o principal, né? Que fala, portanto, farei uma obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro, pois a sabedoria de seus sábios instruídos perecerá e o entendimento de seus prudentes será escondido. Então a gente vê, né, no meio desse mundo que tem a oposição, né? Tanto o negativo, né? Mas o positivo também é tão grande quanto. E essa obra veio aqui para... E a gente faz parte dela, né, dessa obra maravilhosa. E eu acho lindo ouvir histórias de pessoas conversas, né? Aliás, se você tem uma história legal, manda aí pra gente. Eu adoro ver essas histórias quando as pessoas sentem que é a obra do Senhor, estão procurando por uma palavra e sente, assim, o poder do livro de Mórmon quando lê, quando vê sobre Joseph, né? Um menino que não tinha como ele inventar todas as histórias, não, né? Assim, pelo menos... A gente que lê, assim, parece que é tão forte que o Espírito fala quando a gente está com esse espírito de buscar, de se aproximar do Senhor, como você falou, né, de se procurar fazer os convênios. Então, realmente é uma obra muito boa que a gente não tem que segurar só pra gente, né? A gente tem que sempre espalhar, porque essas pessoas estão precisando ouvir. Vocês lembram daquele filme antigo que falava de Vincenzo de Francesca? Aquele homem italiano que encontrou um livro de Mórmon, mas não sabia que era o livro de Mórmon, porque o livro estava sem capa. No lixo. Estava no lixo. Ele era um pastor de uma igreja protestante e estava andando, servindo, quando viu aquele livro no lixo, sem capa. Chamou a atenção dele. Como o senhor é, né? Que bom que foi sem capa, porque talvez se tivesse a capa ele ia falar, já não ia gostar. E ali naquele momento, no lixo, ele viu o nome Isaías. E aí ele começou, então, levou para casa, limpou o livro e começou a ver. Nossa, Isaías, será que é o mesmo da Bíblia? Viu que era um livro religioso, mas não identificou que livro que era, porque não tinha capa, não tinha a página rosto, né, a página título. E aí ele começou a ler o livro. Chegou em Moroni, e lá Moroni convida, ora para saber se é verdade. Ele fez isso. E ele recebeu uma revelação que o livro era verdadeiro. O que ele começou a fazer? Começou a usar o livro nas pregações dele. Ai, meu pai. Os devocionais que ele fazia lotaram. E os outros pastores ficaram enciumados, porque os devocionais deles diminuíram de pessoas. Ele falou, o que é esse livro que você está usando? Ele foi chamado por um conselho disciplinar na igreja dele. E os líderes eclesiásticos quiseram saber sobre esse livro.
que estava causando discórdia entre os outros pastores, e ele falou, olha, eu não sei que livro que é, porque não tem capa, mas é um livro... Aí falou, queima esse livro. Foi a recomendação que eles deram. Queima, ou senão você vai ser punido. E ele falou, olha, eu não posso queimar, porque Deus, eu temo a Deus, e Deus me disse que o livro é verdadeiro. E ele perdeu a posição dele na igreja, ele não sabia por muitos anos, foi para a guerra, naquela época estava tendo guerra a Itália com outras nações, porque isso aconteceu entre 1910, eu sei que ele demorou mais ou menos uns 50 anos para descobrir num dicionário francês a palavra mormon. Quando ele viu a palavra mormon, lembrou, tem nesse livro, mormon. Aí ele viu lá, Universidade de Brigham Young, ele correspondeu com o pessoal de Utah, que o presidente da Universidade de Brigham Young levou para o presidente da igreja, se corresponderam, combinaram um local para ele ser batizado, mas por causa da guerra ele não pôde ser batizado. Esperou, acho que mais 10 anos. Foi batizado finalmente, depois de tanto tempo. E ele recebeu as investiduras no Templo da Suíça. Ele nunca casou, ele morreu solteiro, mas feliz por ter finalmente encontrado a igreja que tinha este livro. O livro que tinha levado ele para mais perto de Cristo. Ele sacrificou a carreira, a reputação dele por um livro que ele nem sabia o nome, mas ele sentiu que era verdade. Então, para você ver, uma história de conversão, né? Que nós amamos tanto saber. Que sacrifício esse homem fez. Um dos primeiros membros da Itália. E nós somos muito gratos pelo livro de Mormon hoje em dia. Será que nós estamos dispostos a fazer o mesmo sacrifício? Uma vez o profeta perguntou, se te oferecessem rubis, joias ou o livro de Mormon, qual que você pegaria? É oferecido, né? Ou Netflix, né? Não precisa ser tão grande. Ou Netflix, ou o livro de Mormon. É mesmo. A gente faz essa escolha todo dia, na verdade, né? Porque, infelizmente, a gente tem que ser lembrado todo dia de estudar o livro de Mormon, porque às vezes a gente passa o dia e a gente não fez isso. Então, será que é uma obra maravilhosa na sua vida? Será que este livro é importante para você? Qual é o nível de prioridade que você dá para o livro de Mormon? Eu ia falar, o Vicenzo não casou e não teve filhos, né? Espero que eu não seja como ele. Mas tem uma história de uma amiga bem próxima minha, ela tinha 8 aninhos, eu acho, 7, e os pais iam se mudar e tinha esse livro de Mormon que acho que as sisters deram para eles e não usava, ficou guardado. E aí acho que a menina, ela como uma menina, pegou o livro e acho que eles iam se mudar e estavam pegando as coisas e viu o livro. E ela falou, mãe, que livro é esse? E ela, mãe, quero ler esse livro. Nossa, parece que a família inteira começou a ler, se interessou. E hoje eles são em 3 irmãos super fortes no evangelho. Uau. Todos serviram missão, estão com seus filhos. O pai, né, já está com os netinhos. E, assim, e a família é feliz, né, com... O evangelho traz felicidade, né? O livro de Mormon nos aproxima de Cristo. Muda a vida. Que muda as vidas, tira os hábitos, né? O pai dela tinha vícios, tirou o vício. E coisas assim que você quer mudar, né? Porque você se aproxima de Cristo. E eu fiquei pensando no começo do ano, que a gente está gravando agora no começo do ano, mas a gente colocou lá para todo mundo postar os testemunhos, né? E foi tão gostoso poder reler, poder ler os testemunhos de cada irmão, cada irmã, e sentir realmente por que eles acreditam que o livro de Mormon é verdadeiro. E é exatamente o que você falou antes, né? De como é importante a gente colocar em algum lugar, falar para alguém, porque realmente toca as outras pessoas, né? Às vezes a gente não fala para ninguém, mas quando a gente fala para uma pessoa, muda a vida daquela pessoa, né? Com certeza. E às vezes eu fico até acanhada e falo, vou falar de novo da igreja aqui. Mas, ao mesmo tempo, talvez vai ser a única vez que uma outra pessoa vai ver. Uhum. Né? Eu tava pensando muito porque eu fiz missão, né, em Cuiabá. Passei no Mato Grosso do Sul, 1 ano e meio. Mas a maior história, assim, que eu lembro é de um amigo meu que mora aqui, que a gente fez colegial juntos. E quando eu voltei de intercâmbio, ele me pediu um livro de Mormon. E eu separei lá em Moroni para ele, e um dia ele me ligou, emocionado, dizendo que ele tinha recebido a resposta dele. E ele sabia que era verdadeiro, enfim. Para mim foi a maior alegria do mundo ver isso na vida dele. E ele se batizou, foi para missão, casou com uma linda amiga que fica com as crianças para mim, de vez em quando, para eu poder vir aqui.
E eles têm essa família linda, os dois são selados, ela também fez missão e realmente, o livro de Mórmon, ele muda a nossa vida, ele mudou a minha vida, né? Eu já tinha o testemunho dele, mas quando eu vi uma outra pessoa com tanto desejo de ler aquele livro, e não foi da primeira vez, ele tinha pedido e eu esqueci. Esqueci totalmente. Ele falou, você não vai me dar aquele livro lá, não? Enfim, eleito, né? Total, eleito total. Então, acho que quando a gente abre a nossa boca, ou alguém ajuda a gente a abrir, como ele falou, me dá aí, faz toda a diferença para nós também, né? Eu odeio mudar o assunto, assim, porque é um assunto tão lindo que a gente está falando, mas o 28, ele traz algumas coisas interessantes que ele fala sobre Satanás enganando, né? Então a gente tinha algo tão bonito e agora vamos para algo tão feio, as enganações de Satanás. A oposição, exatamente. Então, no capítulo 28, a gente vê bastante dessas enganações que Satanás faz através das outras pessoas, né? Então, lá no 6, vamos ler ali. Escutai, pois, os meus preceitos. Se disserem que há um milagre feito pela mão do Senhor, não acrediteis, porque hoje não é ele um Deus de milagres. Ele terminou a sua obra. É interessante que esse versículo específico, assim, me toca muito, que realmente tem pessoas que acreditam que já aconteceu tudo que tinha para acontecer com Jesus Cristo. Por que ele vai fazer mais algum milagre hoje? Mas milagres são feitos todos os dias, através do sacerdócio, através de uma oração. Ainda são operados milagres, porque Deus está presente em tudo. Jesus Cristo está aqui para nos guiar sempre. Então, só esse versículo aqui já mostra o quanto ele é astuto, né? O quanto... Ainda mais os milagres, né? As pessoas falam, talvez porque quer ver aquele milagre físico, né? Mas quantos espirituais tem? A própria nossa mudança é um milagre, né? A mudança de um amigo que abandonou coisas que... Enfim, tantas coisas que são milagres, né? Então, isso daí já prova que essa escritura, né? Que essa mentira realmente é uma mentira. É uma mentira mesmo. Então, e é importante a gente entender realmente, o legal desse capítulo também é que a gente pode ler e ver realmente tudo que a gente não deve acreditar, né? Que realmente a gente não deve acreditar que não existe milagre, porque existe milagre. Daí no 8 tem mais um, Ana, você pode ler pra gente? E muitos também dirão, comei, bebei e diverti-vos, não obstante temei a Deus. Ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, menti um pouco. Aproveitai-vos de alguém por causa de suas palavras. Abre uma cova para o vosso vizinho, não há mal nisso, e fazei todas essas coisas, porque amanhã morreremos, e se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com uns poucos açoites, e ao fim seremos salvos no reino de Deus. Descreveu as filosofias de hoje. Exato, e assim... Não tem mentira maior que essa. Não tem nem o que falar. Hoje em dia eu vejo alguns casamento aberto, que o homem pode sair com outras mulheres, a mulher pode sair com outros homens e tá tudo certo, né? É bom, você diversifica. Ou se você é solteiro... É a filosofia Não, a do gente mundo. foi vender o carro uma vez e o cara que vendeu o carro falou pro meu marido, você nunca traz sua esposa, você devia trair, é muito bom pra diversificar. Vendendo um carro, gente, então eu tô falando. Você não comprou, né? Comer e beber, não tava lá pra assinar, daí o cara já no coisa. Tive que... Deu problema depois? Não, pior que eu não lembro, mas foi Porque lá se a no Brasil pessoa há é muitos anos. desonesto com a esposa, imagina se vai ser honesto com outros negócios, né? Mas é a filosofia do mundo, tirar proveito. Você pode, se alguém falou alguma coisa, mas pela fraqueza da pessoa não conseguiu cumprir aquela palavra, você tira proveito e fica jogando na cara, né? Você não falou isso? Mas você não fez isso, né? Aproveitável de alguém por causa de suas palavras. Quer dizer, tem tantas coisas aqui nesse versículo que descrevem os nossos dias que é muito fácil. É como você falou, não precisa nem falar nada, porque tá descrevendo aqui o que tá acontecendo hoje em dia. Mentir, né? Tem gente Mas que lembra, tem esse hábito de exato. mentir um pouquinho só. E acaba até acreditando nas próprias mentiras, né? Exato, vira uma bola de neve, aí traz contenda, traz tudo que Satanás quer, começa com esse pouquinho aqui, né? Que vira um negócio. O pior de tudo é dizer assim, como Deus ama, Ele me ama, Ele vai me perdoar. Talvez eu até sofra alguns poucos açoites,
mas no final você é salvo, porque Deus vai salvar todo mundo. Então, assim, comer, beber e divertir, ou seja, dá vazão aos prazeres da carne. É para isso que a gente tá aqui, né? Assim, as pessoas, elas perdem o foco mesmo. Lê o 21 pra gente aí. E a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão, tudo vai bem em Sião, Sião prospera, tudo vai bem. Assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Olha, esse daí é um dos que mais pega, eu acho que talvez para membros da igreja, inclusive, né? Ué, mas eu faço tudo certo? É a pessoa que não consegue ver que ela tem erros, que ela precisa melhorar, né? A gente achar que não, tá tudo bem, eu vou pro reino celestial. Essa pessoa é a pessoa que mais tem que tomar cuidado. A importância da gente sempre se humilhar, né? Perante Deus, perante as pessoas, perante os líderes. E não se achar sempre a pessoa mais esperta do planeta, a pessoa, né, a mais autoridade do lugar. Porque Cristo era humilde. Cristo era o que mais tinha o poder de poder falar, olha, eu sou o melhor daqui. E ainda assim ele se humilhou em todas as ocasiões. Não teve nenhuma que ele falasse, olha, eu sou o melhor daqui. Né? Ele sempre se humilhou, ele sempre, tudo bem, você vai me açoitar? Me açoita, né? E eu também gosto desse capítulo que fala claramente, né, as táticas aqui de Satanás, né? E só me testemunha a necessidade também de termos o livro de Mórmon, porque a Bíblia não revela assim, exatamente as táticas de Satanás, né? E aqui tá, o plano dele inteiro. E olha que interessante, porque nós começamos a hoje falando sobre paz, né? Você falou lá aí sobre paz. E diz aqui que Satanás pacificará. A paz do Senhor é diferente da pacificação que Satanás ele nos concede, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, independe das circunstâncias que você está passando. Você está conectado com Deus e sabe que Ele vai te abençoar e tem segurança por causa da sua fé e esperança. A paz que Satanás dá é uma paz de que você não vai ser punido pelas coisas erradas que você faz, que não tem consequências. Então a gente vê muita gente... Como que é aquela... Quando você vai fazer um procedimento médico, eles te dão uma anestesia, né? Então a paz de Satanás é como uma anestesia. Ao mesmo tempo que você está pecando, ele te aplica anestesia para parecer que não vai ter problema. Ninguém está sabendo, ele diz, e ninguém vai ficar sabendo. Se alguém ficar sabendo qual o problema, é sua vida, todo mundo faz, e também é uma mentira que ele dá. Isso são táticas de anestesia. Como se você não tivesse que prestar contas a Deus por essas coisas. E aos poucos seu espírito vai ficando mais longe, né? Que nem eu já vi várias pessoas falando assim, tipo, nossa, mas tal e tal pessoa, eles são tão felizes, né? E eles não são membros da igreja. Por causa dessa necessidade. Pacificação, tá dizendo, é normal. É uma normalização do pecado. E está acontecendo hoje. Só que isso não vem de Deus. Eu acho que essa anestesia, eu gostei dessa sua definição, porque é exatamente isso. As pessoas não pensam esses sentimentos e essas afirmações. Porque se a pessoa... A gente tem o arbítrio, a gente tem que sair dessa, a gente tem que buscar o conhecimento por nós mesmos. A gente não tem que aceitar essas coisas, né? As pessoas ouvem essas mentiras, né? De não preciso, isso aqui posso fazer isso depois, né? Quando elas acabam acreditando nessas mentiras e elas não pensam nas escrituras, tipo, o que é melhor para minha vida, para o meu crescimento. Quando a gente está em busca e a gente começa, como fala ali no 30, né? Que é preceito por preceito, linha sobre linha, né? Essas coisas vão sendo desvendadas para nós. Então, eu acho que quem fica nessa ignorância, nesse modo anestésico, né, no meu ver, porque não buscou. Porque realmente as pessoas que pecam, elas não param muito para pensar, elas nem querem muito parar para pensar nas coisas de Deus. Porque uma das consequências de parar para pensar nas coisas de Deus é você ver que você é menos que o pó da terra. É mais ou menos o efeito do rei Benjamim, que nós vamos estudar daqui a pouco. O pessoal ouviu aquele discurso, passou, nós somos então menos que o pó da terra, nós somos nulos, quão grande a nulidade dos homens. Mesmo efeito teve Moisés ao ver a grandiosa obra de Deus. Eu falei, Moisés, que tinha crescido na maior potência que existia na época dele, como príncipe do Egito, falou, nunca pensei que o homem nada era. Né? Ele ficou assim várias horas caído por causa do poder de Deus. Então quando a gente considera
a grandiosidade de Deus, a nossa pequenez, e como o pecado pode nos privar de tudo que Deus quer, aí a gente fala, nossa, realmente não vale a pena eu cometer esse pecado. Ter um momento de felicidade, entre aspas, porque não é felicidade, né, uma alegria momentânea, para tudo que Deus quer me dar. Então as pessoas são anestesiadas mesmo, elas nem querem pensar, na Até verdade. coisa culturalmente, né? Tipo, essas coisas implícitas que ficam, que o povo assiste novela, né? Que é, tipo... Vai incorporando, você vai pensar, tá tudo bem. Mas tá tudo bem, ela tá tão triste. Por que ela não pode ficar com o B lá? Uma vez eu dei um discurso sobre isso, sabia? O bispo me deu sobre novela, porque eu assistia muita. E ele era meu vizinho, e ele sabia, eu assistia escondido dos meus pais. E daí, eu nunca mais assisti depois disso. Porque eu vi que eu tava torcendo pro mal. Tava torcendo pro mal, mas tudo bem, ela é tão triste, coitada. O rapaz lá tá dando em cima dela, ela é casada, mas qual o problema? Tipo, racionalizando. Isso. É verdade. A gente tem E aí você raciocinou, você construiu o pensamento e viu que não deveria fazer. Exato, falei, gente, tô torcendo pro mal. Tô aplaudindo o errado. E aí, só pra gente... Deu certo o discurso, né? Deu certo. Então, deem sempre discurso para quem assiste mais novela. Então, no 29, é interessante que ele fala, né? E ai do que disser, recebemos a palavra de Deus e não necessitamos de mais palavras de Deus, porque temos bastante. E nisso eu pensei muito, assim, a gente já é membro da igreja, a gente já recebe a palavra de Deus todos os domingos, e eu não preciso ler o livro de Mórmon todos os dias. Já assisti Marta e Maria, por que eu vou estudar, né, o Bem Segue? Já assisti todos os canais que eu precisava assistir essa semana, tá ótimo. Ou tem gente que fala, já tenho a Bíblia, por que eu preciso do livro de Mórmon? Exato. Bem comum. Então, mas nisso me veio especificamente pra minha vida, assim, tipo, pra nós, assim, né, já foi pra igreja. Por que eu preciso limpar a capela se eu já pago o dízimo? Exato. A igreja não pode pagar alguém para limpar? Já ouvi isso, gente. né? Já ouvi. Então, são coisas que a gente pensa assim, a gente já tem o bastante, não preciso dar mais. Quando é pedido pequenas coisas, né? Ai, por que eu vou dar almoço para aquela irmã? Ela pode pagar um delivery lá para ela, alguém entrega uma comida. Tipo, tudo tem, né? Não é esse o princípio, né? Tipo, a pessoa pode, a igreja pode. Isso. Mas não é por isso que a gente serve, não é por isso que tem as designações. Não é por isso que você é um líder, não é por isso que você está servindo. Então, tudo tem seu propósito. E eu pensei nesse versículo, eu pensei muito no quanto a gente precisa ter a leitura do livro de Mórmon diariamente. A gente precisa da palavra de Deus diariamente. A gente nunca vai ter o bastante, nunca vai ser o suficiente. Tô aprendendo com vocês aqui todas as semanas, coisas diferentes, que eu tô estudando o livro de Mórmon há anos já. Eu já conheço o livro de Mórmon. Mas eu tô aprendendo cada vez mais. São fases diferentes, né? A gente precisa dessa luz a cada fase da nossa vida, a cada decisão que a gente precisa tomar, momento, inspiração, né? Todo momento a gente tá fazendo essas decisões. Exato. E aí, no 30, que nem você comentou, Carol, só pra gente concluir esse pensamento que é para fechar ali, né? Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Então a gente não vai receber tudo de uma vez se a gente não consegue fazer o pouco que a gente ainda precisa fazer. A gente precisa fazer do pouquinho em pouquinho, a gente precisa ler um versículo por dia que seja, mas que traga um pouco o nosso espírito de volta para o Pai Celestial. Se a gente estiver em pecado, ler o livro de Mórmon vai ajudar a gente a parar de pecar. Vai ajudar a gente a voltar um pouco para o Senhor, porque o pecado ele faz com que a gente se afaste da presença de Deus, e cada vez mais a gente justifique, a gente racionaliza. Achei muito importante isso, né, do quanto a gente precisa aprender realmente o que é o errado. Por isso que a gente tem o capítulo 28, para a gente saber distinguir que aquilo é errado e ponto, acabou. E por isso que a gente precisa do versículo 30, que a gente precisa entender que a gente vai receber de pouco em pouco. Se a gente não fizer o pouco agora, a gente não vai aguentar o que virá depois, que vai vir muito mais. Né? Que nem a gente fazia 3 horas de domingo na igreja e agora a gente faz 2. Porque
porque o Senhor está dando mais para a gente fazer em casa. A gente precisa ter o evangelho no lar. A gente não pode depender só do domingo. A gente precisa do nosso próprio testemunho. A gente não pode depender só dos nossos líderes. E eu gostei muito aqui do 32, que ele fala: ai dos gentios, diz o Senhor Deus dos exércitos, pois apesar de eu estender o braço sobre eles, dia após dia, eles me negarão. Não obstante, serei misericordioso para com eles, diz o Senhor Deus, caso se arrependam e venham a mim, porque o meu braço está estendido o dia todo, diz o Senhor dos exércitos. Então, mesmo se a gente cair, acho que todos nós aqui já caímos em algum dessas técnicas aqui de Satanás. Mas dia após dia, o Senhor ainda está estendendo o braço. E se a gente se arrepender, Ele vai aceitar a gente. E tá tudo bem. E também na Liahona, de novembro de 2019, o Elder Stevenson, Gary Stevenson, ele na verdade, na conferência de outubro de 2019, ele contou uma história do filho dele que queria pintar o cachorro para poder virar um dálmata. Não sei se vocês lembram. Mas porque ele queria muito que ele fosse um dálmata, e para ele dálmata era mais bonito, né? Enfim, ele contou algumas histórias assim que é uma mentira bem desgarrada, assim, né? Bem na nossa cara. E ele fala um pouco sobre as mentiras, enfim. O título do discurso é Não Me Enganes. Então tem uma parte que ele fala: no entanto, muitas pessoas atualmente lidam com estes mesmos problemas em uma escala muito maior de enganação. Elas são incapazes de ver as coisas como realmente são ou estão insatisfeitas com a verdade. No caso aqui, ele estava falando do filho dele estar insatisfeito que o cachorro era preto e não preto e branco. Além disso, hoje existem forças atuantes que têm o propósito de nos afastar deliberadamente da verdade absoluta. Esses enganos e essas mentiras vão muito além da confusão de identidade e geralmente têm consequências terríveis, não amenas. Satanás, o pai das mentiras e o grande enganador, quer nos levar a questionar as coisas como realmente são e ignorar as verdades eternas ou substituí-las por algo que parece ser mais agradável. Ele faz guerra contra os santos de Deus e passou milênios planejando e praticando a habilidade de persuadir os filhos de Deus a acreditar que o bem é mal e o mal é bem. Ele alcançou notoriedade, convencendo mortais de que gambás são apenas gatinhos, ou que, com a aplicação de uma tinta, é possível transformar um labrador em um dálmata. Então, assim, na hora que eu li isso, eu pensei: nossa, eu não quero ser enganada por ele. Caramba, não quero ser mais uma. Mas sabe qual que é o problema? Porque ele não vai vir com esse como um dálmata, tipo assim, que você vai reconhecer que é pintado ou não pintado, entendeu? Ele vai vir numa sutileza, né? Hoje eu fico... Com vira-lata. Não, vai vir como um pomponzinho ali pra você. Pra você, ai. Mas eu já fico vendo, assim, algumas pessoas, assim, que estão desesperadas pela cura, né? Hoje muito, assim, a cura espiritual, é cura não sei o quê. E tem pessoas que estão oferecendo cura a troco de dinheiro, né? E a gente precisa estar muito atento aonde a gente busca, quais são essas fontes. Mas, assim, às vezes eu vejo pessoas que têm o conhecimento do evangelho, que procuram fontes alternativas de cura, de coisas assim. Recentemente, estava falando com uma irmã da igreja e ela disse que ia pedir para o universo que esse ano fosse melhor para ela. Falei, pedir para o universo? Eu já caí numa dessa, viu? Porque o universo fez isso. Nossa, que universo? Foi o Senhor. Eu já me peguei falando isso. O universo não está nem aí para você. Essa que é a verdade. Quem está aí para você é Deus. Né? Deus é o criador de todas as coisas e nós Ele temos o conhecimento. O universo. Exato. Então não é pedir para o universo, pedir para Deus, que é seu Pai Celestial que te ama e que vai cuidar. Mas Satanás, ele usa meias verdades. Ele manipula, como o Elder Stevenson falou. E uma das coisas, eu acho, que aí já tem a ver com o próximo capítulo, é sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós amamos a Bíblia. Se não fosse a Bíblia, não haveria restauração, porque Joseph nunca teria lido Tiago 1,5 e sentido motivação para orar. Então, a Bíblia é nosso livro especial. Porém, Deus nos deu mais escrituras. E você leu uma citação... Foi você que leu? Alguém leu aqui uma citação do Elder Maxwell, que ele fala que nós vamos ter mais e mais escrituras. Só que Satanás fala,
Você já recebeu a Bíblia, por que precisa de mais? Já tem lá a palavra de Deus, por que você quer mais? Então, você está vendo como ele manipula? Porque muitas pessoas dizem, uma Bíblia, temos uma Bíblia e não pode haver nenhuma outra Bíblia. E ele descreve que nesses últimos dias é isso que acontece. E quantas pessoas boas eu já conheci, que amam Jesus Cristo, que seguem Jesus Cristo, que consagram a vida para Jesus Cristo. Mas quando nós dizemos para ela, tem mais palavras de Jesus Cristo? Elas, não, é só isso aqui. Anátema. Isso é anátema. Isso é anátema. Um anjo do céu apareceu, seja anátema. Né? E coisa assim, vai falando um monte de coisas, argumentando. Mas o próprio Senhor responde, ele diz assim, no 29, né, segundo Nef 29, versículo 4. Ó tolos, eles terão uma Bíblia e virá dos judeus, meu antigo povo do convênio. E que agradecimento dão aos judeus pela Bíblia que receberam deles? Já falou para o judeu, obrigado pela Bíblia. Sim, que pretendem dizer isto aos gentios? Gentios são os povos que não são judeus, né? Lembram-se eles dos sofrimentos, dos labores e das aflições dos judeus e de sua diligência para comigo em levar a salvação aos gentios? E no 7, não sabeis que há mais de uma nação? Não sabeis que eu, Senhor vosso Deus, criei todos os homens e me lembro dos que estão nas ilhas do mar? E ele continua argumentando isso e diz, para resumir, que ele se manifesta a todos. E no versículo do 12 ao 14, ele diz que nos últimos dias que nós vivemos, haverá uma coligação final de escrituras, onde os judeus vão ter as palavras dos gentios, os gentios terão as palavras dos judeus, as palavras dos nefitas serão reveladas e tudo vai ser um só. E se apenas essa escritura do livro de Mórmon falasse sobre isso, eu até entenderia nossos irmãos que amam a Bíblia recusar o livro de Mórmon. Porém, a Bíblia testifica de outros registros. E um exemplo disso a gente encontra em Ezequiel 37. Quando o profeta vem dos últimos dias, ele vê a ressurreição dos mortos, ele vê a restauração de Israel, ele vê que nessa época surgiriam 2 registros. Ele chama um de a vara de Judá, está em Ezequiel 37, e outro a vara de Efraim. E ele diz que essas 2 varas, esses 2 registros se tornariam um só na nossa mão. A vara de Judá nós sabemos que é o registro dos judeus, é a Bíblia. Embora muita gente não agradeça os judeus por isso, né? Como o senhor disse aqui. E a outra vara de Efraim é o livro de Mórmon, porque os nefitas eram descendentes, a gente aprende isso logo no começo do livro de Mórmon, de José, que saiu do Egito. Né? Efraim era filho de José. Então nós temos esses 2 registros. Nenhuma outra igreja dá uma interpretação sobre Ezequiel 37 como nós damos. Para eles, não há clareza naquela passagem, mas para nós há, porque nós sabemos que Deus continua se manifestando, que Ele é o Deus de toda a terra, que Ele falou a todos os povos, que os profetas registraram essas palavras. E hoje nós temos 2 registros sagrados unidos em nossa mão. E temos mais, né? Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor. E se Deus quiser revelar mais, nós vamos agradecer, porque não há limites, como fala em Eclesiastes 12, né? O pregador que viu debaixo do sol vaidades e vaidades, também concluiu no último capítulo dizendo assim, no final, não há limites para se fazer livros, porque o muito estudar é cansativo para a carne, mas não para um homem de Deus. Então, se o pregador viu que não há limites para livros sagrados, como que alguém pode dizer que Deus é limitado e que não pode falar mais? Então, para quem tem dúvidas sobre o livro de Mórmon, eu recomendo que leia segundo Nef 29. Vai queimar um pouquinho, mas é um fogo purificador, porque você vai poder refletir e chegar à conclusão que realmente faz sentido. Deus se manifestou no passado, se manifestou a outros povos, se manifesta hoje também. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, meninas. Que conversa boa, que conversa edificante, né? E que vocês tenham sentido isso também aí em casa, onde vocês estiverem e o que vocês estiverem fazendo. Muito obrigada. Deixem aqui nos comentários, a Carol tinha falado sobre experiências sobre o livro de Mórmon, né? Conversão. E contem pra nós, porque isso vai encher mais ainda o nosso coração, tá bom? Que vocês tenham uma boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.